Então, Grace, vamos começar a falar então sobre os itens, né? Os itens que falam, né, mais importantes tudo isso que nós estamos vivendo, convivendo, né? Que é o item 7, né? E o que fala esse item 7? Então, vamos lá, Renato. Boa noite novamente, né, para o pessoal. Então, a Gênese é a quinta obra de Allan Kardec, é a quinta obra do Pentateuco kardeciano, e eu abri aqui para mostrar o início que o Renato pediu para mostrar a Gênese, e me deparo com algo que eu não posso deixar passar. Uma dedicatória da minha mãe, foi o primeiro livro espírita que a minha mãe me deu, a Grace Filha, muito amada, com carinho. Beijos, mãe Jane, julho de 1997. Eu havia entrado no Espiritismo em 95. Era uma estudante espírita quando minha mãe me deu esse livro e eu li a primeira vez em 97. Então vamos lá, gente. Gratidão que deu algo que realmente me ajudou a fortificar a minha formação moral, a minha formação do bem. Olha só, eu aqui procurando, achei Quem tem Gênese em casa, pega a sua Gênese, certo? E abre no último capítulo. Último capítulo. Os tempos são chegados, certo? Capítulo 18. Então, começa o capítulo 18 com sinais dos tempos. Eu e o Renato escolhemos começar no item 7. Por que no item 7? Ele vai nos instigar a pensar sobre o que está acontecendo. Lembrem-se que é um livro escrito há mais de 50 anos. Tá? Item 7. Mas uma mudança tão radical se elabora não pode se cumprir sem comoção. Uma mudança radical que é necessária para o planeta Terra. Não é possível ocorrer sem comoção. A luta inevitável entre as ideias. Desse conflito nascerão forçosamente perturbações temporárias. Eu gostaria que esse estudo da Gênese, porque você, às vezes, vai ler a Gênese e foca de uma maneira negativa ou foca de uma maneira pessimista. É verdade. A proposta minha e do Renato hoje é focar nos pontos otimistas e de esclarecimento. Então, perturbações temporárias. É necessário aquela perturbação para que haja o recomeço. As leis divinas são leis naturais e o recomeço, a destruição para a construção fazem parte das leis divinas. Tá? Então, perturbações temporárias para melhorar. É isso que a gente precisa entender. Perturbações que vão nos mexer com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, com a nossa vida profissional, mas que são temporárias. Até que o terreno seja diluído e o equilíbrio restabelecido. Então, o equilíbrio será restabelecido. A questão é, até aqui, por enquanto, como eu estarei quando o equilíbrio for restabelecido? Eu estarei pronto para me restabelecer? Será, pois, dessa luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos anunciados, e não cataclismos. Então, os espíritos já que graves acontecimentos iriam ocorrer, mas não a nível de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram a consequência do estado de formação da Terra. Hoje, não são as entranhas do globo que se agitam, são as da humanidade. Então, o que está acontecendo agora
não é um cataclismo terrestre no sentido material, é um cataclismo moral. Moral. A espiritualidade fazendo com que nós façamos uma revolução interna e possamos, queremos ou não, ficar na Terra. Mas a gente vai conversar sobre a questão de ficar na Terra mais adiante, tá? Vamos conversando. Então, Renato, a proposta do nosso estudo hoje é verificar que Jesus prometeu o planeta para os mansos, para os pacíficos. Então, como entender que eu sou pacífico, eu sou manso, eu vou herdar a terra? É uma questão de escolha minha? Sim. Nós vamos ver ao longo do estudo de alguns itens que é uma questão de escolha minha, de determinação se eu quero realmente ser o manso que vai herdar a terra ou não. A proposta está muito clara. Está existindo um cataclisma moral e desse cataclisma moral, quem eu vou renascer? Essa é a proposta para a gente estudar um pouquinho essa noite, Renato. Uhum. Então a gente... É porque as pessoas ficam muito ligadas nas coisas materiais, né? Então as pessoas acham que vai mudar tudo, que vai ter vai explodir o planeta, né? Diz que vai acontecer, que vai acabar o planeta, vai morrer todo mundo, vai desencarnar todo mundo, né? Aí não é bem assim, né? Essas mudanças vão ocorrer, mas não esse tipo de mudança. Os problemas físicos vão ocorrer, sempre ocorre. Isso ocorre, desde que a Terra é Terra, é que acontecem problemas físicos, né? Naturais, né? Fenômenos naturais. Mas o principal é o moral, né? O moral é que o material a gente já está bastante evoluído, né, em termos de tecnologia material. O moral nosso é que ainda está capenga, né? Está muito claro na Gênesis, no capítulo 18, e a gente vai analisar isso durante o programa, que a cobrança da espiritualidade em cima de nós, nesse momento, é: filho, filha, e aí? O que você vai fazer de você mesmo? O que você quer para você? Você decidiu que você quer realmente ser alguém melhor a cada dia, ou você vai querer ficar sentado? Né? A grande verdade, Renato, é que algumas pessoas dizem que quando voltar ao normal, nunca mais aquele normal que existia até 13, 14 de março vai existir. Com certeza. É outro normal. É outro normal. Agora, que normal é esse que eu quero construir para mim? São momentos de decisão nas nossas vidas, nas nossas famílias. São momentos que eu preciso... Se eu vou perdoar, se eu vou realmente me transformar. Está posto. Eu acho que está na hora de nós pensarmos muito sobre isso. É verdade. Então, seguindo aí o nosso estudo, né? É sobre essas crises, né? Que é o item 9, fala sobre essas crises penosas, dolorosas, né? Que sofrem as gerações. A gente sabe que isso que está acontecendo já aconteceu em muitas outras épocas. Essa não é a única época que aconteceu agora, né? Essa Covid-19 aí. Nós tivemos muitas outras catástrofes e outras viroses, né? No passado aí também, que causou problemas sérios aí na Terra. E o pessoal, e a vida continuou, né? Passou, né? E a Covid vai passar também, não vai? Vai passar. A questão é, será que essa doença ela veio para corpos ou para espíritos a caminho da luz? Será que a gente precisa encarar essa doença enquanto espírito a caminho da luz, em evolução, e entender, tanto se eu ficar ou quanto eu desencarnar nesse momento, tanto faz. A questão é, se eu ficar, como eu vou ficar? Se eu desencarnar, como eu vou desencarnar? É verdade. Porque a vida não... Como eu vou chegar no plano espiritual? É verdade. Porque o planeta está se transformando. É verdade. Eu vou ler um pedacinho aqui do item 9 para os nossos telespectadores. Item 9, capítulo 18, para quem chegou agora, da Gênese.
Sim, certamente a humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise. Então, as crises são normais dentro da transformação. É para o gênero humano o que são as crises do crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que carregam com elas as gerações e as instituições. Mas, aqui vem o ponto principal, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, esse é o ponto que nós precisamos refletir. A crise está posta, já houveram outras, como é que eu vou sair dessa crise? E a espiritualidade ela está afirmando, a partir do fim dessa crise, vai existir um crescimento moral e material. Ponto. E a espiritualidade está nos perguntando, e você? E você quer crescer junto ou vai ficar no meio do caminho? Achando que vai continuar com algumas atitudes de séculos e que não cabem mais. A grande verdade, Renato, é que nós somos espíritos ainda muito infantis e temos repetido equívocos, escolhas equivocadas durante 10, 15 encarnações. E que está na hora de olhar e dizer assim, não, isto eu já sei que não me serve, isso eu já sei que me atrasa. Isso, brigar com a minha família, xingar, pegar para mim o que não é meu, eu já sei ser egoísta, se achar melhor que os outros, eu já sei, eu já vivi isso, eu já sei que não funciona, eu já sei que me leva para decadência moral, já sei que me atrasa. É verdade. Eu vou escolher continuar fazendo isso ou não? Porque se eu escolher continuar fazendo isso, eu vou ser convidado a continuar fazendo isso em outros planetas. Aqui está muito posto progresso material e moral depois da crise. Ponto. A pergunta para nós é, queremos acompanhar esse progresso moral? É verdade. Livre. Né? Então, o item 9, o que mais eu busquei para a gente conversar seria esse início, Renato, porque é um início assim que para que a gente possa pensar mesmo. Eu vou ler só mais um trechinho, e você sabe que professor adora deixar lição de casa, né? Pessoal que está nos acompanhando, o que eu aconselho? Pega o capítulo 18 e estuda durante uma semana, 10 dias, vai estudando aos poucos, lendo aos poucos, absorvendo, meditando, tá? Só mais um pedacinho do item 9. A agitação dos encarnados e dos desencarnados se juntam, ou mais frequentemente mesmo, porque tudo se liga na natureza. As perturbações dos elementos físicos é, então, por um tempo, uma verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, depois do qual o céu se faz de novo sereno. E a humanidade reconstituída, preste atenção nas palavras positivas, e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, percorre uma nova etapa do progresso. Então, é isso que nós precisamos focar. Um livro escrito há mais de 150 anos, que parece que foi escrito ontem à noite, para nos dar uma chacoalhada. Tá? Constituída sobre novas bases. Quem faz as bases? Somos nós. Não é o meu vizinho, não é o meu marido, não é minha mãe, não é minha sogra, não é meu tio, não é meu tia. Somos nós. Nós temos obrigação que, se cada um se conscientizar que será o artífice das novas bases, as novas bases acontecerão. Certo? Então, constituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias. E aí o que está? O rancor, a vaidade, o ciúme, isso aí não são ideias para as novas bases.
E mostrou, né, que todos nós somos iguais. Essa pandemia atingiu a todos, e todas as classes sociais, do mais rico ao mais pobre, do mais simples, todos foram afetados de alguma maneira. Então, isso é um grande aprendizado. Quem não aprender, né, a gente sabe que nós vamos estudar mais para frente aí o que vai acontecer, né? Que realmente nós não vamos ser... do jeito que era, não vai ser nunca mais. Com certeza mudou, vai mudar e as coisas vão, né? Porque é um aprendizado assim realmente que ninguém esperava, né? Que acontecesse assim. Não. Mas a espiritualidade já sabia isso lá em 1800 e alguma coisa, que isso tudo ia acontecer, né? A questão, Renato, é que pode agravar. Quando eu estou falando agravar, não só na questão de pandemia, com outros problemas também. Se nós não aceitarmos esse desafio da melhora moral. Se nós não aprendermos, continuar fazendo as mesmas coisas, aí, né? A gente sabe que tudo o que acontece na Terra, as doenças, tudo, é obra nossa, né? Somos nós que criamos, com os nossos atos, com os nossos pensamentos, com tudo. Se continuarmos agindo da mesma maneira, virão outras pandemias aí mais para frente. Se a gente não aprender com essa, né? Tem que aprender. Exatamente. Não podemos a ter a mesma coisa. Proposta é aprender com essa. Tem Exatamente. Exatamente. Renato, vamos para o item 13? Vamos. Quer ler o iniciozinho do início do 13? A marcha progressiva? Sim. Lê o iniciozinho para nós. A marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Como dissemos, uma gradual, lenta, insensível, considerando-se as épocas aproximadas, que se traduzem por melhorias sucessivas nos costumes, nas leis, nos usos, e se percebe somente com o tempo, como as mudanças que as correntes de água trazem para a superfície do globo. Isso é o normal. Vai progredindo naturalmente, sem grandes abalos, né? Mas tem aquelas que é essa que está acontecendo agora, né? Mas a coisa é mais violenta, né? Aí, vamos lá. Nas leis do uso, ia perceber somente com o tempo, como as mudanças ocorrem. Tá. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhantes aos de uma torrente rompendo os diques, que lhe fazem atravessar, em alguns anos, o espaço que ela levaria séculos para percorrer. Vai na marra. É então um cataclismo moral que engole em alguns instantes as instituições do passado e que às quais sucede uma nova ordem de coisas que assentam pouco a pouco à medida que a calma se restabelece em definitivo. Isso aqui já... Exatamente. Vai, né? Já diz tudo isso que você falou aí, né? O progresso normal, natural que está aí. Nós estamos vendo, né? Principalmente o progresso intelectual, né? Material que cresceu. Mas o moral é que continua meio capenga, né? E que está sendo na marra com isso tudo que está acontecendo agora, que é aquela coisa que a gente não está esperando e acontece de repente, que é para alertar, para despertar as pessoas, né? Ou você muda... Exatamente. Ou vai continuar sofrendo, ou virão outras. O primeiro é aquela mudança aos poucos, que muda a lei, né? Que é proibido escravizar, depois as pessoas vão tendo mais direitos, os direitos e os deveres, e os direitos das crianças, os direitos dos idosos, e as leis vão melhorando, os costumes vão melhorando, nós vamos deixando de ser bárbaros. Então, essa lei que é lenta e ela vai ocorrendo, e que, se você olhar para trás, ela ocorreu sempre. Sempre. Em todas as épocas da humanidade. Todas as épocas da humanidade. Porém, tem aquela que é para dar um sacudão, né? E a outra por movimentos relativamente bruscos, rápidos, semelhante a uma torrente rompendo os diques, que é o que está acontecendo agora. Com certeza.
Tá? Foi uma torrente que foi rompendo o dique dos nossos costumes, do nosso trabalho, das nossas relações, e rompeu tanta coisa para quem estava tão desorientado. Não tinha tempo para nada. Exatamente, uma correria, não tinha tempo para nada, e muitas vezes fugindo de casa para a rua para não amar quem a gente prometeu que ia amar. Então, quantos casamentos estão sendo desfeitos agora porque as pessoas precisam conviver e não decidiram ainda, de verdade, de coração, conviver com aquela pessoa com a qual se comprometeu, que não é perfeita, porque nós não somos perfeitos, não existe nenhum espírito puro reencarnado aqui num planeta de provas e expiações. Com certeza. Não existe. Aqui não tem santo, não. Não. Aqui São não. todos espíritos a caminho da luz, com propósito de regeneração, de reparação, de aprendizagem. E a nossa principal aprendizagem, amar, fazer o bem, não fazer o mal, não prejudicar, não trair, não mentir, tratar bem. Esses são os nossos maiores desafios. E a espiritualidade disse, agora você vai ficar em mais atenção a quem você, lá no plano espiritual, se comprometeu em dar atenção. Que é a sua esposa, o seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai. E muitos de nós, Renato, estamos falhando nessa tarefa. Com certeza. Porque fomos desafiados a ficar em casa e melhorar os nossos relacionamentos, e muitos de nós não estamos melhorando os nossos relacionamentos, pelo contrário. Então, é necessário que a gente pense por que a espiritualidade amiga que nos ama profundamente, a serviço de Jesus, que é o governador da Terra, que nos ama profundamente, autorizou essa pandemia, porque essa pandemia ela foi autorizada, Renato. Não aconteceu sem autorização do governador. Por que essa pandemia foi autorizada? Nós precisávamos aprender as lições. Então, nós perguntamos agora, estamos aprendendo, Renato, ou estamos reprovando? Como é que nós estamos tratando o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, numa convivência mais íntima dentro de casa? Então, são questões que são muito importantes a gente colocar, porque eu não vou conseguir ser um espírito melhor se eu não conseguir a base, que é em casa. Com certeza. Que é com aqueles que eu me comprometi. E muitos de nós estávamos fazendo muito lá fora, estávamos esquecendo em casa. E fugindo, né? Na verdade, está fugindo veio essa torrente para nos dizer assim, olha, repensa que você precisa... Exatamente. Mas eu acho, Renato, que nós podíamos ir para o item 14. Deixando bem claro para os nossos telespectadores, nós estamos tirando um trechinho de cada item para instigar o estudo de todos nós. Mas que a gente aconselha que todos leiam a Gênese de maneira de estudo mesmo e meditação. Renato, lê um pedacinho do 14 para a gente. A humanidade se tornou adulta, tem novas necessidades, aspirações maiores, mais elevadas. Ela compreende o vazio das ideias com que foi embalada, a insuficiência de suas instituições para a sua felicidade e não encontra mais, no estado das coisas, as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso, ela sacode seus coeiros e se lança, impelida por uma força irresistível, para limites desconhecidos, a descoberta de novos horizontes menos limitados. Renato, quem é que usa coeiro? Né? Que as pessoas querem
encontrar tudo baseado nas coisas materiais. Vai chegando, está chegando à conclusão que não é bem por aí, né? Que tem que mudar. Não. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que usa coeiro? É bebê, né? É criança. Então, sacode os seus coeiros sacode os coeiros, põe de lado, porque agora você não é mais criança. Está na hora de caminhar. Está na hora de crescer, né? Então, esse sacode os seus coeiros e se lança impelida a uma força irresistível é a força da evolução. A evolução é lei divina, não apenas do planeta Terra. A evolução é lei divina do universo, porque Deus não é um Deus terráqueo, é um Deus do universo. É verdade. Então, pedindo para a humanidade sacudir os seus coeiros, isso é crescer. Está na hora de deixar as infantilidades de lado. Está na hora de deixar as miudezas de lado. Está na hora de parar de ficar de mal. Está na hora de parar de guardar rancor. Está na hora de deixar de ser fofoqueiro, de falar mal do outro. Estou falando isso para mim, tá, gente? Estou falando para mim, para Renato, para todos nós. Todos nós, com certeza. Né? Deu aquela vontadinha de pegar a foquinha básica, desliga o celular. Desliga. Até a vontade da fofoca passar. Gente, é uma vitória maravilhosa. E a gente precisa começar por esses pontos que parecem pequenos. Mas eu nunca vou ser um espírito melhor se eu não me melhorar nessas miudezas. Se eu não melhorar nessas questões de julgar, de condenar, de falar, sabe? Então, começar a pensar, isso vai me trazer algum benefício moral, emocional, espiritual, para o bem? Não. Mas eu estou com uma vontade. Desliga o celular, tranca o celular até passar vontade. Depois pega o celular e vai assistir uma palestra, vai assistir Espiritismo em Foco, né? Então, a tecnologia é muito boa. O uso dela é que a decisão é nossa, se a gente vai usar para o bem ou para o mal. Porque é fácil só apertar um botãozinho, né? Exatamente. Então, gente, a humanidade tornou-se adulta, certo? O planeta Terra tornou-se adulto. Até 3 meses atrás, a gente dizia assim, estamos entrando na transição planetária. Agora a gente não diz mais isso. Já estamos na transição planetária. A transição planetária está posta. E você, o que decide em relação a isso? Né? Então, a humanidade tornou-se adulta. Ponto. Você, espírito em evolução, quer tornar-se adulto? Ou quer continuar com os egoísmos, com a dificuldade de ajudar, com a dificuldade de enxergar a dor do próximo? É uma opção sua, é uma opção nossa. Nós é que decidimos. Renato, eu acho que a gente, não sei se você quer comentar mais alguma coisa do item 14. Mas é isso aí mesmo. Não, isso aí, você já falou tudo mesmo. É isso aí mesmo. Nós podíamos ir para o item 17, né? 17. Que é um item interessantíssimo. Você quer que eu leia? Eu quero. Então, vou ler o 17. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Esta base é a fé. Não a fé em tais ou quais dogmas particulares, que mudam com os tempos e os povos, e se atiram pedra, porque, se anatemizando, eles mantêm o antagonismo. Mas a fé em princípios fundamentais, que todo o mundo pode aceitar. Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. Continua?
Eu acho que dá para parar aí, depois eu acho que a gente pode fechar o parágrafo. Mas esse ponto que você leu é importantíssimo. Então, tirando itens importantes do que você leu, a fraternidade deve ser a pedra angular. Se eu quero ficar no planeta Terra, eu preciso ser fraterno. Mas eu não consigo ser fraterno. Ótimo. Você admitir que tem dificuldade de ser fraterno é um grande ponto de começo. A partir daí, você vai exercer diariamente. Dentro de casa, com seu marido, com sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seu pet. Tá? Às vezes você tem um pet que para te ensinar a cuidar, para te ensinar a ter tolerância, porque ele late muito alto, porque ele mia muito alto, ou porque ele está doente, porque ele chora. Tudo que está ao seu redor foi colocado na sua vida para você exercitar a fraternidade. Com certeza. Você determina se você quer exercitar a fraternidade ou se você quer abrir mão de exercitar a fraternidade. Então, assim, o item 17, Renato, ele deixa bem claro a pedra angular do novo mundo, que eu ousaria dizer que está começando, que é o começo desse novo mundo, é a fraternidade. Se eu me disponho a exercitar a fraternidade, eu vou ser convidada a ficar, porque eu tenho uma disposição íntima em exercitar essa fraternidade. E outro ponto importante, importantíssimo que você leu, é que a fé não é uma fé de dogmas ou de placas de igreja. Independente se é espírita, se é católico, se é metodista, se é budista, se é batista, independente. O que vai te convidar a ficar aqui é você ser alguém que quer ser bom. É você ser alguém que quer exercitar o bem. Vai ser uma fé universal. Porque Deus é um Deus universal. As leis divinas são universais. A fé vai ser universal. Sem preconceito, sem estigma. A fé, não a fé em tais ou quais dogmas particulares, tá? Mas a fé num Deus único, a fé em princípios fundamentais que todos podem aceitar. Deus único, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido, a perpetuidade das relações entre os seres. E aqui eu queria chamar a atenção uma coisa. Tá até, eu não sei se o teu também está em letra caixa alta, Renato. O meu aqui, o progresso, está em caixa alta e a perpetuidade das relações entre os seres está em caixa alta também. Todos aqueles que você ama profundamente, você está ligado perpetuamente. Perpetuidade das relações entre os seres. Então, não entre em depressão, não desanima, não desiste, não te revolta, se por acaso alguns dos teus veio desencarnar, ou por Covid, ou por outra coisa. A perpetuidade das relações, você não vai perder ninguém. É uma separação temporária. Agora, a perpetuidade das relações é também com aquele que você não suporta. Então, não é melhor começar a suportar agora? A perpetuidade das relações é com aquele que você enche de defeito. Não está na hora de você trocar o óculos e colocar o óculos e enxergar que ele é um ser humano e que se está aqui encarnado no planeta Terra também tem qualidade, senão não estaria aqui no mundo de provas e expiações. São todos filhos de Deus. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Somos todos iguais. Né? Então, tem que muitas isso. vezes
Renato, a gente pega, vamos dizer assim, eu vou falar no popular, pega ódio de alguém, tá? E a gente põe um óculos só vendo defeitos. E esquece que eu estou me prejudicando. Porque a relação com essa pessoa é perpétua também. Porque ele também é um espírito a caminho da luz, ele também é um espírito imortal. Então, ou eu aprendo a amar, a conhecer, a entender, ou eu é que vou ficar sofrendo. Porque eu vou estar junto dele. E cada vez mais. E incrível, Renato, que o Espiritismo ensina que o amor liberta e o ódio algema. Se eu me algemo ao ódio, mais perto dele eu vou ter que ficar para aprender a ver os lados positivos. Então, vamos facilitar a vida? Né? Vamos começar a ver o lado positivo agora? Se não aprender a perdoar... Vamos começar a ver o lado positivo. Sofre muito, sofre muito. Sofre muito. Eu preciso começar a ver o lado positivo o quanto antes. Sim. Talvez nessa encarnação, Renato, eu não aprenda a amar, mas eu já posso, se eu tiver predisposição real, íntima, da minha melhora para ser alguém mais fraterno, eu posso aprender a parar de colocar defeito na pessoa e começar a olhar ela com outros olhos. Ter carinho por ela. Na próxima eu já amo. Agora, se eu continuar investindo em continuar olhando ela da maneira que eu quero olhar, só com defeitos, eu vou estar cada vez me afundando mais num mar de pensamentos e sentimentos negativos que só farão mal a mim. Com certeza. Então, o item 17, ele nos fala isso. A nova ordem é a fraternidade. Sim, e você, por exemplo, se você tem uma pessoa, um inimigo, né, aqui encarnado, né, Jesus falou, né, reconcilia-te com o seu próximo enquanto estás a caminho. Então, a gente sabe, né, nós espíritas sabemos o mundo espiritual, o que acontece pós desencarne, pós a morte, sabemos que essa raiva, esse ódio, esse inimigo, quando ele desencarna, ele continua sendo seu inimigo. Se ele desencarnar primeiro que você, ele vai virar um obsessor seu. Ele vai te perturbar, ele vai causar problemas na sua vida. E se for ao contrário também, se você desencarnar primeiro, você vai perturbar ele, porque você vai ter ódio dele, vai ter raiva, um sentimento ruim, desagradável, e vão ficar presos nesse sentimento, né, de um ódio um pelo outro, séculos e séculos e séculos, um prejudicando o outro e sofrendo. E tem que dar um basta nisso, né? Um dos dois tem que dar um basta nisso. E o basta é com amor, é com fraternidade, é falar assim, chega, eu não quero mais sofrer, estou sofrendo há muito tempo de um ódio, de uma raiva que eu tenho por você, sem... Depois, às vezes começa uma coisa pequenininha, né? Geralmente começa uma coisa bem pequenininha que vai crescendo e que aquilo se torna um ódio, um inimigo, e que vai ter um inimigo para a vida toda, e por séculos e séculos. Pensa que ele morreu, ou você morreu, você está livre dele, porque não está, não. Né? E vai acabar você não ficando por aqui. Você sendo convidado a ir para um outro planeta, porque aqui vai ficar só quem decidir ser fraterno. Vai ficar brigando lá com o outro, lá no outro planeta. Aí vai para um planeta bem pior do que o nosso. Em vez de para as expiações, vai para o mundo lá, aquele mundo inicial, primitivo. E vai para as cavernas. Não é isso? Sem água encanada, sem luz elétrica, sem o WhatsApp, hein, Renato? Sem o WhatsApp, né? Com certeza. É uma decisão de cada um. Renato, estamos com tempo ou tem que ter situação? Se estamos com tempo, vou te pedir para ler um pedacinho do 19. 19? Então, vamos lá. Isso. Primeiro parágrafozinho pequeno do 19. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Se ele pode fazer, só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz, a fraternidade.
não tem outro caminho. Não tem. Então, está posto, Renato, o progresso moral. Está posto o progresso moral. Ele ou não, é livre-arbítrio de cada um. Sim. Correto? Mas, assim, o momento que chegou, e já chegou, é o momento de progresso moral. Eu, nesse progresso, e buscar ser uma pessoa, ou não, mas eu preciso ter consciência de que se eu decidir não mergulhar nesse progresso moral, não como castigo, porque Deus é bom e é amor e não castiga ninguém, mas como consequência da minha escolha, eu vou para um mundo onde a decisão da minha escolha moral for compatível. Porque aqui ficarão os que decidirão pelo progresso moral. Veja bem, Renato, nós não estamos falando aqui que vão ficar espíritos já extremamente evoluídos. Não é isso. Mundo de regeneração não é de espíritos extremamente evoluídos. É de espíritos que têm no seu coração e na sua vontade firme ser melhor. Verdade. De espíritos que têm no seu coração a vontade de fazer o bem, de fazer a caridade, de não prejudicar ninguém. Então, é essa decisão que a gente precisa tomar desde já. Então, eu quero felicidade, quem não quer? Quem não quer felicidade está doente. É alguém que precisa de tratamento urgente. Todos nós queremos felicidade. É verdade. Mas quem quiser ficar e ter felicidade, ele precisa entender que essa felicidade só pode reinar com a concórdia. Então a gente vai precisar parar de guerrear dentro de casa, na sociedade, tá? Com a concórdia, com a paz e com a fraternidade. Então eu preciso me conectar em ser mais cordato, pacífico e fraterno. Com certeza. Ah, Grace, mas é muito difícil. Alguém falou que era fácil? Né? Alguém falou que era fácil? Tudo é muito esforço. Muito esforço. Muito esforço. É verdade. Muito esforço. Eu penso que o 19, por enquanto, tá bom. Se nós não temos que ir para a propaganda, a gente já pode ir para o início do 20, Renato. Você quer ler o início do 20 para nós? Trabalhar um pouquinho o 20? Vamos. Então, vou ler? Um tal estado de coisas supõe uma mudança radical no sentimento das massas. Um progresso geral que poderia se cumprir somente saindo do circo das ideias estreitas e terra a terra, que fomentam o egoísmo. Em diversas épocas, homens de elite procuraram impelir a humanidade nesse caminho, mas a humanidade, ainda muito jovem, manteve-se surda e os seus ensinamentos foram como uma boa semente caída sobre a pedra. Renato, em todas as épocas da humanidade, Jesus, que é nosso guia, modelo e governador do planeta Terra, todas as épocas da humanidade mandou espíritos que fazem parte da sua governadoria. Sim. Espíritos de escola que fazem parte da governadoria de Jesus e estiveram sempre entre nós. Sempre. Nunca. Todas as religiões. E nós já reencarnamos em todas as religiões. A grande questão é que há muitos séculos a gente tem sido surdo, Renato. E por isso estamos aqui como trabalhadores da última hora. E por ter sido surdos durante séculos, estamos aqui nesse momento de transição planetária posta e que a escolha para nós está sendo posta. Porque há séculos todos nós momento, porque precisamos decidir, quero continuar surdo ou não.
É verdade. Essa é a proposta. Exato. Senão não estaríamos aqui nesse momento. Porque senão... Né? A gente costuma dizer, o espírita é o trabalhador da última hora. A gente já analisou em profundidade o que quer dizer o trabalhador da última hora. Ele foi o último a chegar, a começar a trabalhar na lavoura. Ele vai ter o mesmo direito de ficar no planeta. Mas a questão é, ele quer ficar? Então, é por isso que os trabalhadores da última hora estão aqui, para decidir, né, se querem ou não. Essa é a proposta. Deixa eu ver outro ponto importante do 20, que eu queria comentar também. Um tal estado de coisas supõe uma mudança radical no sentimento das massas. Essa frase eu gostaria de comentar também. Mudança radical no sentimento das massas. Para começar, quem é que forma as massas? São os indivíduos. Então, mudança radical no sentimento dos indivíduos, para que as massas pensem diferente. Sim. E que tipo de mudança radical é essa? Eu preciso repensar os meus valores. O que eu coloco em primeiro lugar? São os meus bens, a minha roupa, minhas joias, meu carro, a minha casa. Não estou dizendo, Renato, não está escrito em nenhum lugar que nós não podemos ter bens materiais e zelá-los por eles. Porque os bens materiais são todos empréstimos de Deus para a nossa encarnação, para que a gente possa ter conforto e possa desenvolver o que a gente tem que desenvolver. Então, ninguém está dizendo que é proibido ter conforto, ter uma casa, ter roupa, não é isso. Tá? Mas a questão é mudança radical de sentimento. Quem você ama mais? O seu carro ou a sua esposa? Quem você ama mais? A sua casa ou o seu marido, os seus filhos, a sua mãe? Quem é mais importante para você? A sua filha ou o seu apartamento? Então, é esse tipo de mudança radical. Que tipo de sentimento você tem? Que filmes você procura para assistir? Que lazer você procura? Que música você procura? Que livro você procura para ler? Que sentimentos te movem para escolher livros, filmes, revistas? Então, é esse sentimento que a gente precisa repensar. Né? O que eu coloco em primeiro lugar? As minhas escolhas são quais? Porque todas as escolhas, Renato, elas nascem nos sentimentos. Então, se eu amo muito mais meu apartamento do que minha filha, eu vou cuidar mais do meu apartamento do que da minha filha. Não quer dizer que eu não tenho que cuidar do apartamento, pelo amor de Deus, não me entendo errado. Tá? Mas a filha é mais importante que o apartamento. Com certeza. E assim por diante. Sem dúvida nenhuma. Certo? Os meus sentimentos em relação ao meu lazer. Então, será que eu só tenho sentimentos positivos em lazeres que só trazem degradação moral? Então, que sentimentos são esses que eu preciso transformar? Que busca por lazer diferenciada, transformando os meus sentimentos. Então, eu penso que a gente precisa pensar sobre isso, né? Não sei se tem mais algum ponto do 20 que você gostaria de enfatizar, Renato? Não, mas acho que a base é isso aí mesmo, né? A gente tem que entender isso aí, que essa mudança aí, a gente tem que, não tem jeito, ou a gente muda, ou a gente dá mais importância às pessoas, ao ser humano, ao amor, à fraternidade, olhar mais para o lado espiritual, né? Porque o material, a gente já viu que o ter muita coisa, aquela pessoa que é milionária, que tem tudo que quer materialmente falando, em momento nenhum ela é feliz, né? Ela tem tanta coisa, mas ela não é feliz. Ela não encontra a felicidade, ela encontra um vazio dentro dela e ela vai acabar se envolvendo com outras coisas, procurar
esse vazio aí, preencher esse vazio, aí vai com drogas, com bebidas, né, com promiscuidade, e cada vez vai se afundando mais, porque não vai encontrar felicidade nas coisas materiais. Não vai mesmo, não adianta. Se fosse assim, as pessoas ricas seriam as pessoas mais felizes do mundo, e não são. Pelo contrário, a gente está aí vendo aí, a cada dia aí, pessoas ricas e milionárias se afundando, se suicidando, né? Pessoas vazias, pessoas que chega uma hora que não, sabe, a vida não tem mais sentido, tem tudo que quer materialmente, mas não tem aquilo que, né, que é o amor, que é a fraternidade, que é a solidariedade, que é o respeito das pessoas, que é o carinho, que é o amor, né? Porque as pessoas acabam se afastando. As pessoas que o amam realmente vão se afastar dele, porque ele só foca as coisas. Então, e a espiritualidade fala para a gente, né, que a prova da riqueza é a prova mais difícil, muito mais difícil que da pobreza, né? Porque você tem todas as facilidades na mão. Tudo que você quer, materialmente falando, você consegue. Mas não consegue a sinceridade, o amor real, né, das pessoas. Né? Tem uns amigos, né, aqueles amiguinhos, que quando você está bem, que você está rico, que você está, né, distribuindo, né, dinheiro, são seus amigos. Mas quando você começa a ter, de repente, se acontecer alguma coisa na sua vida, que você começar a decair, esses amigos todos desaparecem. Não é isso? Então, essa aí é uma felicidade falsa. Não existe. Entendeu? Então, a gente tem que procurar, sim, o lado espiritual, que esse é que não vai nos dar força. É esse lado espiritual que vai preencher o nosso vazio. Não tem outro. É isso que a gente tem que aprender disso tudo aí. Isso tudo que está acontecendo agora, essa pandemia, veio para chamar a atenção da gente. Porque a pessoa rica está sofrendo a mesma coisa que o pobre. Lógico que em proporções diferentes, lógico, a gente sabe disso. Mas cada um sabe aonde o seu carinho está apertando nessa pandemia. Isso incomodou a todo mundo, está incomodando, e as pessoas estão sofrendo de maneiras diferentes. Mas ninguém, como você falou, né, ninguém vai ser a mesma pessoa daqui para frente. Todos nós vamos... Não pode. Não tem como. Porque se decidir ser a mesma, vai parar no meio do caminho. Porque não é essa a proposta da espiritualidade. A proposta é progredir, é crescer. Progresso moral. É evoluir, é se tornar uma pessoa melhor. Ninguém está aqui no planeta de férias. Nós estamos aqui para aprender, para crescer. Não é isso? Vamos passar para o outro item? 21, Renato. 21. Dê um pedacinho de 21 para nós, por favor, para a gente comentar. Esta fase já se revela por sinais inequívocos, por tentativas de reformas úteis, por ideias grandes e generosas que nascem e que começam a encontrar ecos. Assim é que se vê fundar uma multidão de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras, sob o impulso e por iniciativa de homens evidentemente predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Os preconceitos de raça se enfraquecem, os povos começam a olhar como membros de uma mesma família, pela uniformidade e facilidade dos meios de transação, suprimem barreiras que os dividem de todas as partes do mundo, reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência. E isso é o que nós estamos vendo realmente aí, né? Nesse momento de dor, né? Quantas pessoas estão se unindo, quantas pessoas estão ajudando essas pessoas que estão precisando no momento. Você vê cada pessoas aí se mexendo, arrecadando alimento, arrecadando um monte de coisa, ajudando as pessoas a passar por esse momento difícil. A gente vê que as pessoas estão mudando as ideias, as pessoas estão ficando mais humanas. Não é verdade? Hoje ninguém aceita mais. Você viu lá o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, né? Que é aquele jovem, aquele homem negro que foi assassinado covardemente por um policial. Você vê que aquilo mexeu com os Estados Unidos, mexeu só com os Estados Unidos, não, mexeu com o mundo inteiro. O mundo inteiro não aceita mais esse tipo de ação.
dessas coisas, não aceita mais. Porque a humanidade cresceu, a humanidade está aprendendo, a humanidade está evoluindo. E é isso que está acontecendo. Fala. Renato, sinais inequívocos. Está aí. Sinais inequívocos. Hoje ninguém fica mais calado. Qualquer coisa, qualquer injustiça que aconteça, o povo vai para a rua. Mas Sua internet está travando. Eu volto a dizer, Renato, eu não sei se a minha internet está ruim ou se é a ela tua. Ela está travando toda hora. A minha não Será tá que é a minha ou é a tua? A sua, pois é, a sua imagem está parada. Vai, pode falar. A minha imagem está parada? Não, agora voltou. Agora vai e volta. Posso falar? Pode, voltou? Pode continuar. Tá, não vai indo, vai falando. O que eu analiso, nós estamos aqui analisando o item 21. O que eu analiso a princípio do item 21 são os sinais inequívocos. Quer dizer, é hora, inequivocamente, de mostrar que as ideias estão mudando e que racismo, preconceito, você distinguir, querer humilhar pessoas por causa da sua etnia, por causa da sua religião, por causa da sua cor, isso é um sinal inequívoco que a sociedade não quer mais. É um sinal inequívoco que nós precisamos compreender que tudo literalmente está mudando. Não sei como é que está chegando a minha voz aí, Renato. A voz está. A imagem é que trava um pouquinho, mas a voz está normal. Pode ir falando. Então, sob impulso e por iniciativa dos homens predestinados à obra da regeneração, que as leis penais se impregnam a cada dia de um sentimento mais humano. Então, é esse ponto que eu gostaria de realmente tirar do 21, porque é claro que a humanidade está se humanizando e é esse o caminho. Com certeza. É claro. E eu quero ler mais um pedacinho ali do 21. Mas falta a essas reformas uma base para se desenvolver, se completar e se consolidar. Então, as reformas já estão existindo em todos os países do planeta Terra, mas falta, olha, os bons espíritos nos colocando isso, falta uma base para que essas reformas se consolidem. Uma predisposição moral mais geral para frutificar e se fazer aceita pelas massas. Então, o que está faltando e que está chegando nesse momento? Disposição moral. Nós estamos sendo chamados à nossa predisposição moral, de todos nós, tá? Isso não deixa de ser sinal característico do tempo, o prelúdio daquilo que se cumprirá à escala. Então, já está se cumprindo, já está se cumprindo. E, novamente, os bons espíritos nos pedindo a questão da predisposição geral e moral, né? A predisposição de todos nós por uma moralidade maior. Tá? É uma predisposição maior de toda a massa em questão da moralidade. Com certeza. É isso aí. Renato, está vendo isso aí, né? Claramente nós estamos assistindo isso aí no mundo inteiro. Essa mudança de pensamento, de atitudes, né? De sentimentos das pessoas. Hoje não se aceita mais esse tipo de coisa, né? Essas injustiças, né? Essas covardias que a gente assiste. Renato, eu estou vendo que a gente só tem uns 15 minutinhos. Eu queria 20 minutos, convidar os nossos... tarde, uns 20 minutos. Beleza. Eu queria convidar você
você e o pessoal que está em casa, a gente pular os itens e lá para o item 27, a geração nova. A gente comentou no início do programa, né, que a gente iria ver quem é que vai ficar, quem é essa. Então, temos o título, a geração nova, que começa a partir do item 27, e eu quero ler um pedacinho, eu não vou ler o início, tá? Eu vou ler mais para o meio. Bom, vou ler o início, depois eu linko ali com o meio. Sobre a terra, é necessário que ela não seja povoada senão por bons espíritos. Tá? Então, para que a gente possa ser feliz sobre a terra, tem que ter bons espíritos. Aí deu... Ela saiu do ar, né? Saiu. Ela saiu. Vamos ver. Peraí que eu vou conectar ela de novo. O problema agora da internet dela mesmo, né? Só você que está aparecendo. Só eu que estou aparecendo. Só um minutinho. Nós vamos ver se eu falo com ela aqui no Face. Ver se ela entra de novo. Ela vai entrar de novo. Já entrou. Sua internet deu Renato. Sua internet deu um apagão aí. Voltei. Oi, voltei. Oi. Você me vê? Ouvindo. Tá, agora tá. Deu um apagão aí na sua internet aí. Oi. Faz parte. Então, eu estava comentando o item 27 do capítulo 18 da Gênesis. Então, o item 27 diz: para que os homens e mulheres sejam felizes sobre a terra, é necessário que a terra seja povoada por espíritos bons, tanto encarnados quanto desencarnados. Aí eu pulo um pedaço e vou para o segundo parágrafo, ainda do item 27. A terra, no dizer dos espíritos, não deve ser transformada por um cataclismo que aniquilaria subitamente uma geração. Então, nós não vamos ser eliminados todos. Tá? A geração atual desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que nada seja mudado na ordem natural das coisas. Não a ordem natural de Deus, certo? Aí, eu venho aqui para o último parágrafo. Trata-se, pois, bem menos de uma geração corpórea do que uma nova geração de espíritos. E é nesse sentido, sem dúvida, que entendia Jesus quando dizia: eu vos digo, em verdade, que essa geração não passará sem que estes fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. Então, a transformação é interna, é moral, e Sim. Toda geração de espíritos, não de corpos, toda geração de espíritos que se propuserem a essa transformação moral ficarão. Verdade. Ficarão. Então e aí eu quero ler um pedacinho do 28. A época atual é de transição. Os elementos das duas gerações se confundem, por isso que ainda tem muito sofrimento no planeta Terra. Porque alguns ainda estão tendo a chance de escolher o bem. Colocados no ponto intermediário, assistimos à partida de uma geração e à chegada de outra, e que cada uma se assinala já no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e vistas inteiramente opostas. Então, volto a dizer, essas duas gerações que a Gênesis está comentando não são gerações de corpos, são gerações de espíritos. Sim, são duas gerações que têm pensamentos, sentimentos e decisões opostas. Por que opostas? Como já conversamos,
é a hora da escolha. Ou eu escolho me transformar moralmente, mesmo que lentamente, porque toda transformação verdadeira é lenta, ou eu escolho continuar agarrado no material, no egoísmo, no orgulho, na vaidade. É verdade. Entendeu? Por isso que são dois opostos. E não... A natureza das disposições morais são opostas. Fala, Renato. Não, porque muitas pessoas entendem, Oi? né, que vai acontecer um cataclisma violento na Terra, que a Terra vai acabar, que vai morrer todo mundo, vai desencarnar todo mundo, ou vai desencarnar uma boa parte das pessoas no planeta, achando que o fato de sair as pessoas... Ela caiu de novo. Mas o fato das pessoas desencarnarem não quer dizer que vai acontecer o cataclisma, que vai todo mundo morrer, que é pelo corpo. Não, porque a morte não existe, gente. Ninguém morre. Só vão mudar de lugar, de dimensão, né? Vão sair da Terra e vão lá para o mundo espiritual. Então as pessoas acham que a mudança vai ser essa. Ou seja, vai morrer metade da população do planeta, vai ficar só os bonzinhos. Entendeu? Como se Deus fosse isso, né? Deus fosse perverso, né? De criar a Terra, criar seus filhos e matar. Como? Qual o critério dele? Quem é bonzinho aqui nesse planeta que mereça ficar? Quem não é bonzinho? Somos todos iguais, todos nós somos, né, de pecados, né? Todos nós somos errados. Quer dizer que, como é que Deus ia fazer essa diferença aí, né? Ia ter que acabar com todo mundo mesmo, porque ninguém aqui é perfeito, somos todos errados. E não é por aí, né? Isso é uma coisa lenta, vai se mudando, já que as pessoas nem sentem, né? Vai sair dessa geração aí, voltando para o mundo espiritual e chegando novos espíritos, com novas ideias, com novos pensamentos, com nova moral, que nós já estamos vendo isso aí, nossas crianças de hoje já chegam com 1 ano de idade e já mexem no telefone, num tablet, em tudo, no computador, né? Ensina para o avô, para a avó. Isso aí é por acaso? Não, essa é a nova geração que está chegando aí. Que estão se preparando lá no mundo espiritual, aprendendo essa parte toda aí de tecnologia, de computadores, e estão vindo aqui para impulsionar o progresso do planeta, né? O progresso moral. Não é isso? É isso. Caí, estou de volta e queria, acho que ainda dá tempo, da gente ler um trechinho do 29. Convido a você e ao telespectador para ir lá para o início do item 29, ainda estamos no capítulo 18, tá, pessoal? Por essa emigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra. Veja bem, isso eu gostaria, inclusive, Renato, da gente fazer essa mensagem de esperança e de colocar bem posto que ainda dá tempo. Veja bem o que os espíritos vão escrever, tá? Por essa imigração dos espíritos, não é necessário entender que todos os espíritos retardatários serão expulsos da Terra e relegados a mundos inferiores. Muitos, ao contrário, nele retornarão, voltarão para a Terra, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. Então, vamos entender aqui, daqui um pouco eu leio de novo. Muitos foram mal educados, não tiveram um exemplo dentro de casa, não tiveram pais que levaram para uma evangelização, independente de qual religião, espírita, católica, né? Não tiveram religião, não tiveram contato com Deus, não foram apresentados para Jesus. Então, muito mais erraram porque as circunstâncias, eles não conseguiram fazer o crescimento que eles teriam que fazer, porque as circunstâncias não foram boas o suficiente, porque outros falharam antes deles. Então, esses espíritos que falharam por causa das circunstâncias, tá? Relegados ao mundo, muitos, ao contrário, nele retornarão, porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. Então, tiveram exemplos negativos em casa, na família,
conviviam com exemplos negativos e se arrastaram nesses exemplos negativos, mas não eram, no íntimo, espíritos que queriam realmente errar. Eram espíritos que foram pela ignorância se arrastando no erro. Esses espíritos terão outra oportunidade no planeta. Tá? Então, essa imigração de espíritos, que a gente combinou que ia conversar sobre isso hoje, essa imigração dos espíritos, ela é muito da decisão íntima de cada um de nós, independente do passado. Porque se no passado nós nos deixamos nos arrastar por escolhas equivocadas, decisões infantis, por decisões absolutamente ignorantes, porque nós somos muito mais ignorantes do que maus, é o momento de voltar e querer realmente fazer diferente. Então, muitas pessoas que estão agora desencarnando na Covid, por exemplo, elas estão chegando no mundo espiritual diferente. Sim. Elas estão chegando no mundo espiritual com esse chacoalhão. E vão ter a oportunidade de, não, agora eu vou voltar e vou fazer diferente. Então, essa reestruturação, nesse momento, é, a princípio, uma reestruturação de oportunidade, que todos nós estamos tendo. Tanto quem fica, quanto quem está indo. Sim. Tá? Porque muitos cederam ao arrastamento de circunstâncias e do exemplo. A aparência neles era pior do que o fundo. Então, a aparência, o que eles faziam para a sociedade, era muito pior do que eles eram realmente. Eles não tiveram oportunidade de desenvolver o bem. Então, eles estão desencarnando, estão tendo a oportunidade de repensar e de vir novamente. Tá? Virão novamente. Uma vez subtraídos à influência da matéria e dos preconceitos do mundo corpóreo, a maioria verá as coisas de modo muito diferente do que quando vivos, assim como temos disso numerosos exemplos. Então, gente, está acontecendo isso nesse momento. Muitos que estão desencarnando pela Covid estão chegando no plano espiritual, estão percebendo, puxa, como eu perdi tempo odiando, como eu perdi tempo aprontando, como eu perdi tempo me encharcando de porcaria, de vícios físicos, de vícios morais. Então, os espíritos estão tendo esse choque moral positivo. Verdade. E uma reestruturação moral, de uma proposta sincera moral, para se reestruturar na próxima. E muitos voltarão. Tá bem claro aqui. Nisso serão ajudados, veja bem, gente, nisso serão ajudados por espíritos benevolentes, que se interessam por eles e que se apressam em esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiam. Pelas nossas preces e nossas exortações, nós mesmos podemos contribuir para o seu melhoramento. Então, nada de desespero, gente. Se entes queridos de vocês desencarnarem em situações difíceis, prece, ora, manda paz, manda luz, manda fluidos de positividade, de saúde, que eles serão atendidos. O amor não acaba. Não, o amor não acaba. E está bem claro aqui que quem não fez o mal, esse mal não era fundo, não era enraizado, não era um mal proposital, era muito mais um arrastamento, todas essas pessoas terão uma nova chance. Então, não é um momento, Renato, de desespero, é um momento de renovação. Era essa a proposta, a leitura da Gênese que nós nos propusemos a fazer hoje aqui, eu e você. Entender a Gênese como uma proposta de renovação. Com certeza. É verdade. O item 32 fala das grandes partidas coletivas, né? Que é o que acontece, alguma, né? Por exemplo,
né? Que está acontecendo atualmente, né? Só que no Brasil, mais de 57 mil, né, pessoas desencarnaram. Isso tudo tem um porquê, né? Tem um objetivo, não é isso? É quem fala aqui agora, é isso? Isso. Lê um pedacinho para nós, Renato, dá tempo? Dá. As grandes partidas Então, vamos lá. coletivas não têm somente por objetivo ativar as saídas, mas transformar mais rapidamente o espírito da massa, desembaraçando-a das más influências e dando mais ascendência às ideias novas. Ou seja, está chacoalhando todo mundo. Né? Na verdade, está todo mundo se... Então não é castigo. Para quem acha que essa pandemia é castigo, não é castigo. Não. É oportunidade. Sim, com certeza. De repensar ideias novas. De todos, dos Sim. que ficam e dos que estão retornando para a casa espiritual. Com certeza. E que se fizerem um recomeço e se proporem a um recomeço real, virão novamente. E virão transformados, Renato. Virão transformados e com muita vontade de trabalhar. Com muita vontade de fazer o bem. Por isso a gente não pode desistir de ninguém. Não. Não interessa se aquela pessoa está encarnada ou desencarnada. Oremos, mandemos paz, luz, vibrações de amor, porque todos nós somos espíritos muito amados por Deus. Jesus não e falou todos que nós temos anjos da guarda. Jesus não falou que nenhuma das suas ovelhas se perderiam? Então, todos nós vamos chegar, todos os dias nós vamos chegar a um objetivo maior de cada um de nós, que é o crescimento e a evolução, nos tornarmos pessoas melhores, espíritos evoluídos, não é isso? Então, é um Exatamente. caminho, só que a gente, infelizmente, às vezes poderia aprender de uma maneira melhor, mais tranquila, pelo amor, né, pelo entendimento, não, mas a gente tem que sofrer isso tudo para poder aprender. A gente aprende na marra, né? Mas aprende, cresce, evolui. E hoje a humanidade está muito melhor do que era. Dizer, a humanidade não mudou nada, continua... Não, era muito pior. Há 2 séculos, 3 séculos atrás, né? Era muito pior, gente. Quando a gente fala isso, que a humanidade continua cometendo as mesmas barbaridades. Sim, mas já choca pra caramba, né? Todo mundo fica chocado quando acontece. Antes não, é uma coisa natural, normal, e era muito mais bárbaro, né? Então, a humanidade evoluiu sim, e continua evoluindo. E depois dessa Covid aí, mais ainda, não seremos mais iguais, não é verdade? Seremos diferentes. Não é isso? Nós já estamos no finalzinho do nosso programa. Gostaria que você falasse, então fechasse aí o último item, já dando as suas palavras finais, já para você se despedir do nosso público. Fala sobre o item Ok, pessoal. 33, Ok, né? pessoal. Eu escolhi o item 33 para a gente ler um pedacinho para fechar a nossa mensagem de esperança, tá? Que a proposta é estudar a Gênese com um olhar de esperança. Início do item 33. A regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente necessidade da renovação integral dos espíritos. Preste atenção ao que vem agora. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Esta modificação se opera em todos aqueles que a ela estão predispostos, quando são subtraídos à influência perniciosa do mundo. Aqueles que retornam, então, não são sempre outros espíritos, mas frequentemente os mesmos espíritos, pensando e sentindo de outro modo. Então, meus amores, meus queridos telespectadores, pessoal do Facebook, querido Renato, tá? A questão é a disposição para modificação moral. Todos nós, encarnados e desencarnados, Verdade. que estamos vivendo esse momento, está sendo posta para nós essa proposta. O planeta está em transição, já entrou na transição, já está a caminho da regeneração. A predisposição de mudança moral está posta para todos nós.
nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos essa disposição. Comece aos poucos, comece dentro de casa, comece com o seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, com seus gatos, com seu cachorro, seu pai, com seu irmão. Ore, mande paz, não guarde rancor. Muita paz e luz para todos vocês. E quando você quiser, Renato, a gente volta e conversa mais sobre esse tema ou sobre outros temas. Muita paz e luz para você, para toda a sua família também, pessoal da TV. Renato. Minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez, né, pelo seu carinho. Mando um beijo, um abraço para o pessoal da Casa René Peça. Meu querido amigo Almir, eu sei, seu companheiro aí de luta, né, que está sempre junto com você aí, te ajudando. É importante, né? Essa parceria é muito importante. Assim também, como estou na minha casa também com a Rosana, minha parceira, é eu e ela, né? Porque a família toda está fora, ficou eu e ela mesmo em casa, e aí um ajuda o outro, um é parceiro do outro, e está sempre se ajudando. Não é isso? Semana que vem, Gleice, nós vamos receber aqui a Cláudia Oliveira, também lá da Casa René Peça, e ela vai falar sobre Jesus, o Cristo Amor. Então, tudo isso que nós falamos, que nós conversamos aqui, Jesus falou lá no seu Evangelho. Falou em tudo, só que a gente não entendeu nada, mas a gente está começando a entender agora, né? Que Jesus falou, tudo isso que nós conversamos aqui está lá no Evangelho de Jesus. Jesus mandou essas mensagens todas para a gente, só que nós interpretamos literalmente, não interpretamos e desvirtuamos algumas mensagens de Jesus, não é verdade? Tá bom, minha querida? Um beijo, um abraço, tudo de bom para você e para os amigos lá da Casa René Peça. E até o próximo programa que depois nós vamos combinar mais para frente uma nova vinda aqui para a gente continuar esse bate-papo bacana de hoje aí. Tá bom? Então, meus amigos, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz. Vamos refletir tudo isso que foi falado. Ninguém tem que se desesperar de nada, porque tudo que está acontecendo é para o bem de todos nós, do crescimento, da evolução, do aprendizado. Ninguém morre. Os nossos entes queridos que já foram, só estamos dando um tchau. Daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo com eles. Vamos estar juntos de novo no mundo espiritual e vamos voltar de novo, né? Quem sabe que a espiritualidade diz para a gente que a gente nasce sempre na mesma família, no mesmo círculo, né, espiritual, na nossa família espiritual. Então é isso. Que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, tomando todos os cuidados que a ciência fala, que é usar máscara, lavar as mãos, não se aglomerar, evitar tumultos e se precaver para que você possa se proteger e proteger os seus e as pessoas, para que você não seja um transmissor de doença, e sim de amor, de carinho, de paz, de fraternidade. Um abraço a todos e até a semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco. Um abraço a todos.